Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 3, tá bom? Ezequiel, capítulo 3. Hoje não tem ministério infantil, tá bom? Então eu peço a colaboração dos pais aí para nos ajudar, tá bom? Amanhã até o dia 12 vai ter todo dia, vai ter salinha, vai ter projeto de vida Kids, olha que legal, né? Então, a partir de amanhã vai ter ministério infantil todo dia. Hoje é dia de festa, então hoje é dia de estar com a família inteira dentro do templo, tá bom? Irmãos, mantenha sua Bíblia aberta em Ezequiel capítulo 3, né? Nós vamos ler muitos versículos no decorrer da mensagem, tá? Então mantenha sua Bíblia aberta aí. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia de nós apresentarmos para a igreja o tema que nós vamos abordar durante o ano de 2025. O tema que o Senhor falou aos nossos corações, o tema que o Senhor tem soprado a nós, né? Nós fizemos reuniões com pastores, com líderes, e entendemos da parte de Deus que aquilo que o Senhor quer falar com a igreja do Dom Pedro II durante o ano se resume em uma palavra. Na palavra ide. Tá bom? Vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3. Ide. Não deu nem para o ensaio. Vamos de novo. 1, 2, 3. Amém. Mais uma vez, só para fixar. 1, 2, 3. Ide. Ide. Esse é o tema para 2025. Né? Então, você vai ouvir muito sermão aqui nesse púlpito ao longo do ano sobre o tema ide. E eu não sei se você tem dúvidas quanto ao ide, quanto à grande comissão, quanto ao projeto de Deus para as nossas vidas, ao propósito de Deus para as nossas vidas, mas a minha oração é que se você tiver dúvida a partir de hoje, você não tenha mais. Amém, irmãos? Amém? Então, nós precisamos ter clareza que Jesus nos chamou para ir. Jesus nos chamou para pregar, Jesus nos chamou para testemunhar, Jesus nos chamou para discipular. Amém? E ele chamou quem? Todos. Repita comigo, todos. Agora fala assim, eu. Fala assim, eu fui chamado. Então, você foi chamado mesmo. Já passou da hora agora da gente entender que ou você prega para alguém, ou alguém tem que pregar para você. Ou você fala de Jesus para alguém, ou alguém vai ter que falar de Jesus para você. Ou você entende que Jesus também chamou você para discipular, ou você vai ficar esperando sendo discipulado o resto da vida. Então, a gente precisa entender que Jesus chamou todos nós, amém? Jesus chamou, mas quando a gente fala de ide, a gente lembra do infinitivo, do verbo ir. E quando a gente fala de ir, a gente fala de onde e de para quê. Assim, eu vou a tal lugar, você vai fazer o que lá? Ou você vai para onde? Ou, para o pessoal que é casado, aonde você pensa que você vai? Pois bem, hoje, nesse texto aqui, o profeta Ezequiel vai falar para a gente sobre o onde e vai falar para a gente sobre o para quê. E o profeta Ezequiel vai falar disso para a gente aqui numa reflexão profética. Por que eu digo isso? Porque o que os evangelistas vão registrar sobre o que Jesus disse 600 anos depois, Ezequiel já disse. Ou melhor, Ezequiel disse 600 anos antes aquilo que Jesus iria confirmar enquanto estivesse aqui na terra. Outro sim. Eu diria que o chamado de Deus para a minha e para a sua vida está mais perto do que a gente imagina. E Ezequiel entendeu isso naquele dia. Quer ver? Vamos começar a nossa leitura? Ezequiel 3, a partir do versículo 4. Acompanha comigo aí. Mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? A gente vai ler o capítulo quase todo aí. Ezequiel 3, a partir do versículo 4, diz assim: Disse-me ainda, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura, de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos,
eles certamente dariam ouvidos a você. Então, quando Deus diz a Ezequiel, vai para a casa de Israel, ele está mostrando assim, olha só, para onde eu estou te chamando para um lugar mais perto que você imagina. Eu não estou te chamando para ir para longe. Eu acredito, irmãos, que Deus chama alguns para ir para longe. Eu acredito, por exemplo, que Deus chamou o missionário Igor, nosso amigo, já esteve aqui na igreja, para ir para Cabo Verde. Eu acredito que Deus chamou um outro amigo meu, o missionário Aldson, para ir para Senegal, depois para ir para o Canadá. Mas eu acredito que para a maioria de nós, o chamado está pertinho. O chamado está, eu diria que o chamado está ao nosso redor. Ezequiel viveu durante o exílio na Babilônia, portanto, ele estava inserido numa cultura babilônica, ela estava sendo implantada, era o domínio dos caldeus, a língua dominante vinha do povo dominante. Se você voltar 2 capítulos, no capítulo 1, você vai ver a localização geográfica de Ezequiel, e ele estava perto do rio Quebar. E o rio Quebar fica em Jerusalém? Não. O rio Quebar ficava na Babilônia. Hoje não tem, né? Babilônia. Mas era ali na região da antiga Mesopotâmia. Então, Ezequiel estava em terra estrangeira. Assim como eu e você. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui por uma missão. Amém? Amém, irmãos? Então, em Atos 1:8, a gente vai ver Jesus enviando os discípulos. Ele diz, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não foi isso que Jesus disse? Está lá em Atos 1:8. Pois bem, só que quem lê esse texto de forma puramente literal vai achar que a missão dos crentes tem que começar em Jerusalém. E de um sentido teológico ela até começa lá, sim. Mas a ideia de Jerusalém aqui, a ideia de Jerusalém é indicar o lugar que aquelas pessoas estavam. Então é como se Jesus tivesse o seguinte, ide e sejam minhas testemunhas aonde? Onde você está? Onde você mora? Então, se nós fôssemos olhar nesse contexto aqui, a nossa Jerusalém, sabe como é que chama? Anápolis. Então, Jesus está dizendo assim, ó, ide e sejam minhas testemunhas, começando por onde? Começando por Anápolis. Começando pelo local onde você está. Isso é importante frisar, sabe por quê? Porque a gente foca muito nos confins da Terra. Ah, até os confins da Terra. E acha que confins da Terra é só na África. É só na Ásia. Confins da Terra, talvez é nos ribeirinhos ali. Mas a gente fala, confins da Terra é onde você está, agora é confins da Terra. A gente vê Marcos 16:15, ide, pregai o evangelho, ide por todo mundo. A gente pensa que todo mundo pode ser qualquer lugar. Menos o lugar onde eu estou. Pois bem, eu queria dizer hoje que o lugar onde você está faz parte de todo mundo e o lugar onde você está faz parte dos confins da terra. Amém? Amém, irmãos? Você precisa entender isso aí para a gente avançar. Então, quando Deus diz para Ezequiel, vá para a casa de Israel, se nós fôssemos aplicar para os nossos dias, Deus está dizendo o seguinte, vá para sua casa, vá lá para o seu trabalho, vá lá para a sua vizinhança, vai lá para o seu lugar onde você tem um momento de lazer, vai para a rua, vai para onde você estiver. E o que eu faço nesses lugares? O versículo 4 vai dizer, vamos dizer as palavras do Senhor. Então, se você ainda não entendeu, deixa eu desenhar então. Sim. Jesus está mandando a gente pregar em casa. Jesus está falando para a gente falar de Jesus mesmo, dele mesmo, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos tios, para os nossos primos. Jesus está mandando a gente falar dele lá no trabalho, para os nossos colegas.
Jesus está mandando a gente falar dele lá na faculdade, lá na escola, lá na vizinhança. Ele está dizendo que a gente tem que começar por Israel. Tem que começar pelos nossos. É isso que esse texto está querendo dizer. E quando a gente fala assim, ó, você tem que pregar para sua família, você tem que pregar para o pessoal do seu trabalho, você tem que pregar para os seus amigos. Aí, deixa eu te falar. Algumas pessoas estão pensando assim, pastor, mas o senhor não conhece a minha família. O senhor não conhece o pessoal que trabalha comigo. O senhor não conhece os meus amigos. Eu não conheço, não. Mas Jesus conhece e Jesus mandou você pregar para eles. Foi Jesus que mandou. Foi Jesus quem nos comissionou. E olha só, Jesus sabe ter a consequência desse envio. Quer ver? Vamos continuar a leitura? Versículo 7, por gentileza. Ezequiel, capítulo 3, versículo 7, para quem não sabe, tá? Vamos ficar no capítulo 3 aqui até o fim. Versículo 7 diz assim: mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Assim, ó. Ezequiel, vai lá e prega. Mas o pessoal não vai dar moral para você, não. Vai lá e prega, mas eles não vão querer te ouvir. Vai lá e fala, mas eles não vão querer ouvir você falar. Mas por que Deus está falando isso, gente? Olha só, e quando isso acontecer, não leva para o pessoal, não. Não pensa que a pessoa está rejeitando você, porque o problema dela não é com você. O problema dela é com Deus. Você está entendendo? Então o problema não é pessoal, não é a gente, o problema é com Deus. Então, não é que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão não te amam. Não é que o seu colega te acha alienado. Não é porque os seus amigos acham que você é inconveniente de falar de Jesus no trabalho. O problema é que eles estão com os corações fechados e com a mente endurecida. Mas se Deus está mandando a gente anunciar a palavra, mesmo nesse contexto, é porque ele tem um propósito. É porque ele quer transformar vidas. É porque ele quer amolecer mentes. É porque ele quer abrir corações fechados. Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você está querendo dizer, você tá querendo entender que Deus está querendo te usar para transformar pessoas? Deus está querendo te usar para reescrever a história de pessoas? Amém? Aleluia? Glória a Deus? Então, diante disso, qual que deve ser a minha e a sua postura? Vamos continuar a leitura? Versículo 8. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Confesso que foi a primeira vez que eu vi que ser cabeça dura é uma coisa boa. Está na Bíblia. Mas olha só é bom se a cabeça for endurecida por Jesus. Porque Deus está dizendo o seguinte: Ezequiel, aquele pessoal lá tem a cabeça dura. Mas eu estou fazendo a sua cabeça mais dura que a deles. Eu estou fazendo a sua cabeça dura igual diamante. Eu estou endurecendo a sua fronte. Se os ouvintes têm a cabeça de pedra, você vai ter uma cabeça de diamante. E eu não sei se você sabe, mas o diamante é o elemento mais duro, mais resistente da natureza. Ele é mais resistente que qualquer pedra. Ele é mais resistente que o aço. Para você riscar um diamante, você precisa de um outro diamante. Percebe? Então, Deus está dizendo o seguinte: tem um pessoal cabeça dura lá na sua casa? Então, eu vou deixar sua cabeça mais dura que a deles.
eu vou fazer de você um diamante. Eu vou fazer de você alguém resistente. Os ouvintes podem ser duros, podem ter a cabeça dura, mas eles não se comparam com quem Deus está nos tornando. Como assim, pastor? Por isso a gente não precisa temer, não precisa ficar assustado, mesmo diante da hostilidade ou da apatia daqueles que nos ouvem. Eu gosto muito do testemunho de Paulo, em Atos, no capítulo 14, nos versículos 19 e 20, vai dizer que Paulo foi apedrejado na cidade de Listra. E o pessoal apedrejou ele, que as pessoas assim, morreu. Terminou de apedrejar, eles arrastaram Paulo para fora da cidade. Falou assim, pronto, missão cumprida. Vamos embora. Só que eles não sabiam que eles estavam lidando com um diamante. E um diamante forjado por Deus não se quebra facilmente. Então o que aconteceu? Na hora que os discípulos rodearam Paulo, ele se levantou e falou assim, rapaz, vamos continuar a missão. Por quê? Porque Deus tem um propósito para essa cidade. Convém que eu pregue a palavra do Senhor. E ele entrou de novo na cidade. E é isso que Deus quer fazer de você nessa noite. Uma pessoa resistente. Uma pessoa pronta. Uma pessoa que vai suportar a pancada. Amém, irmãos? Em nome de Jesus? Você, pastor, mais pancada que 2024? Não sei. É Deus que sabe. O fato é que Deus está fazendo de nós pessoas resistentes. Pessoas que vão aguentar o processo. Pessoas que vão aguentar a perseguição. Pessoas que vão resistir às retaliações em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Porque é Ele quem faz de mim e de você fortes como diamante. Amém? Aleluia. Então fala para o seu irmão assim, seja forte igual diamante. Amém? Aleluia, glória a Deus. E esse entendimento, ele vai ser um passo importante para a gente cumprir a missão que nós temos pela frente. Falar independente se estamos sendo ouvidos. Vamos continuar a leitura, versículo 10 agora. Ezequiel 3:10. Ainda me disse mais, filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar e ouça com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fale com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Olha só, mais uma vez Deus está dizendo o seguinte, sabe a missão que você tem? Não vai ser fácil. Eu admiro as pessoas que anunciam o evangelho de facilidade. Mas eu admiro, assim, com grande pesar. Porque a Bíblia não promete facilidade para nós aqui na Terra. A Bíblia não diz que as coisas vão ser fáceis. Deus está dizendo para Ezequiel assim, vai ser complicado. Vai ser difícil. Eu volto a dizer, Ezequiel vivia num contexto de escravidão. O povo de Israel estava escravizado na Babilônia. Se você quiser entender um pouquinho do que estava se passando, depois leia o Salmo 137, que vai mostrar isso, falando assim, eles com muito pesar. Então, qualquer um que se levantasse ali poderia ser visto com maus olhos. Mas Deus tinha um propósito naquilo ali. Sabe, existem pessoas que, ao passarem por provações, se fortalecem no Senhor. Sabe? Elas veem que Ele é a única pessoa, Ele é o único ser que pode mudar toda e qualquer situação. Elas vão se lembrar que Ele é a nossa esperança, que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o onipotente, onisciente, onipresente. Que Ele é quem pode mudar a nossa sorte. Por outro lado, tem aquelas pessoas que, quando estão passando por provações, quando estão passando por dificuldades, caem na incredulidade. Elas se rebelam contra Deus. Elas se distanciam de Deus justamente por causa da provação. E o papel do profeta é justamente falar da parte de Deus,
chamando a atenção das pessoas para o Senhor. E, irmão, ser profeta não é fácil, não. Alguns agora estão olhando para mim sorrindo, porque sabem o que eu estou querendo dizer. Sabe por quê? Porque o profeta, ele não vai falar o que você quer ouvir. O profeta vai falar aquilo que você precisa ouvir. E pode ser que algum dia você sentiu raiva de um profeta. Porque talvez ele colocou o dedo na sua cara e falou assim, arrependa-te. Porque talvez algum dia você foi exortado por um. Mas deixa eu te falar, a culpa não é dele, não. Porque ele só falou o que Deus mandou falar. Se realmente ele vier do Senhor, ele só cumpriu o papel dele, ele só cumpriu a missão dele. Mas também não adianta você ficar com raiva de Deus, não. Sabe por quê? Porque se Deus te exortou, é porque Deus te ama. Porque ele exorta aquele a quem ele ama. E deixa eu melhorar, Deus está exortando pessoas nessa noite. E vai piorar. Vai doer mais. Mas ele está fazendo isso para chamar a sua atenção, porque ele te ama. Ele quer de você perto dele. E ele quer você cumprindo os propósitos dele para a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, fecha o parênteses. Entendendo agora que nós somos os profetas que Deus quer levantar, amém? Opa, agora é com nós, hein? Eita. Entendendo que nós somos os profetas do nosso convívio. Eita, como é que vai ser? Eu preciso ser sincero e te lembrar o seguinte. Nem todo mundo vai querer te ouvir. Nem todo mundo está pronto para ouvir o que você tem a dizer. Nem todo mundo vai receber a sua palavra com bom humor. Tem gente que não vai querer te ouvir. Mas ainda assim, nós não deixaremos de dizer, assim diz o Senhor Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Olha só, Deus tem falado ao seu coração, amém? Glória a Deus. Ele tem usado pessoas, amém? Ele está falando com você agora, amém? Amém. Mas ele fala com você também quando você está lendo a Bíblia, sabia? Já viu? Tem hora que a gente está lendo a Bíblia assim, a gente escuta um tapa, né? Deus falando com a gente. A gente vai orar e a gente começa a sentir aquele incômodo, né? A paz dá uma sumidinha, né? É Deus falando com a gente. Ou às vezes ela vem. É Deus falando com a gente. E o que ele quer que a gente faça, em primeiro lugar, é guardar tudo aquilo que a gente está ouvindo dele no nosso coração. Amém? Amém? Então é o seguinte, a partir do momento que você entender, Deus está falando comigo, guarde isso no seu coração. E às vezes para guardar no coração você vai ter que escrever. Às vezes para guardar no coração você vai ter que gravar. Às vezes para guardar no coração você vai ter que anotar num lugar bem visível. Mas guarde aquilo que o Senhor está falando no seu coração, amém? Amém? E então você vai estar pronto para a parte 2. Qual que é a parte 2? Entregar aos destinatários da carta a correspondência que Deus está colocando na sua mão. Deus tem dado uma correspondência para você e não é para você ficar com ela, não. É para você entregar. Amém? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Vamos lá? Você compreende a profundidade disso? Porque o Ezequiel não compreendeu no primeiro momento. Ele precisou de uns dias para digerir tudo. Quer ver? Vamos continuar a leitura? Versículo 12. Então o Espírito me levantou e eu ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim.
Então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali perplexo no meio deles. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Ezequiel ouviu Deus falar com ele. Ezequiel ouviu barulho de anjo. Ele viu seres angelicais. Ele ouviu, sabe, ele viu um cenário muito triste, que é o cenário que ele estava vivendo. Então, era muita coisa para digerir. Mas, semelhantemente, você pode ter visto e visto muitas coisas nos últimos dias. Nós estamos na era da informação, meus irmãos. O que não falta é coisa para a gente ouvir. É coisa para a gente ver. E no meio desse turbulão de coisas, Deus está falando com você. E às vezes a gente não está nem percebendo. Às vezes a gente está nem suspeitando. Esse dia eu tive um sonho. Deve ter sido que eu dormi de barriga cheia, né? Aí depois eu tive outro. Aí na hora que eu fui orar, e aí Deus falou, como é que é? Tá entendendo, não? Ah, tá, entendi. No momento oportuno a gente compartilha. Mas eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu entendi que Deus tinha um propósito naquilo que ele estava me mostrando. A Bíblia diz que uma vez, né, que Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Lembra disso? E o que aconteceu? Ele ficou 3 dias cego. E enquanto Paulo ficou cego, a Bíblia diz que ele não comeu nem bebeu. Você estava de jejum. E aí quando Deus foi falar com Ananias, falou assim, ó, Paulo tá o quê? Saulo tá o quê? Orando. Então ele ficou 3 dias tentando digerir o que estava acontecendo. Tentando entender o que Deus estava querendo fazer na vida dele. Tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo. A Bíblia diz também que um homem chamado Neemias, um dia ouviu notícias muito tristes. Está no capítulo 1 de Neemias. E aí ele vai dizer que ficou dias jejuando, chorando e orando, buscando entender o que estava acontecendo. Mas a gente escuta uma palavra de Deus e fica por isso mesmo. Deixa eu te falar. Nos próximos 12 dias, nós vamos estar aqui na igreja fazendo o Projeto de Vida 2025, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. E a ideia é que nesse dia a gente possa refletir, orar, quem sabe também jejuar, buscando discernir o que Deus tem para nós ao longo do ano de 2025 e dos anos posteriores. Então nós precisamos desse discernimento, porque já passou da hora de agir. Deixa eu te falar, talvez você já ouviu esse ano trocentas pregações em que Deus falou assim, ó, você precisa fazer alguma coisa. E por que você não fez ainda? Está na hora da gente digerir aquilo que Deus está falando com a gente. Está na hora, das vezes, a gente ir para o lugar secreto, desligar a televisão, desligar o celular e dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu espero que você tenha vindo aqui nessa noite, não porque vai ter uma janta legal, não porque vai ser um culto divertido, mas eu espero que você tenha vindo nessa noite discernir o que Deus tem para você para o ano de 2025. Eu espero que você tenha vindo aqui nessa noite entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida nos próximos dias. Amém? Amém? Deixa eu te falar. É hora de agir. Vamos continuar a leitura, versículo 16. Depois de 7 dias, então quantos dias o Ezequiel ficou digerindo? 7. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte.
E quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá da sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Versículo 19. Mas se você avisar o ímpio, ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Agora deixa eu explicar. Tem 4 cenários aqui que Deus apresenta a Ezequiel. O primeiro cenário é do ímpio, que continua ímpio e não é avisado ou alertado do seu pecado. Ele morre e é condenado. E o profeta é cúmplice. O profeta tem culpa. O segundo cenário é o ímpio, mas que é alertado pelo profeta do seu pecado. Ele continua ímpio, morre condenado. Mas o profeta é inocentado. Terceiro cenário, um justo, que por não ser alertado do pecado, cai na impiedade, cai no pecado. E ele também é condenado. E o profeta agora é totalmente culpado daquilo. Esse é o pior cenário, concorda comigo? E nós temos um quarto cenário, onde alguém aparentemente justo, que é alertado pelo profeta do pecado, continua na justiça. Este homem é salvo e o profeta é galardoado. Pastor, eu ainda não entendi. Todos nós caminhamos em direção ao pecado. Isso é fato. Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Isso é fato. Mas a partir do momento que nós encontramos Jesus, nós temos a oportunidade de fazer as coisas diferentes. Nós podemos reconhecer o nosso pecado e assim nós sermos salvos. Amém? Sendo assim, eu e você conhecemos pessoas que vivem no pecado. Concorda comigo, amém? Você conhece algum pecador aí? Só olhar no espelho, né? Mas a gente conhece uns pecadores que moram com a gente. A gente conhece um pessoal que tá vizinho, parente, colega, que vive a vida toda bagunçada, não é mesmo? E precisam desesperadamente se encontrar com Jesus. Sabe aquela pessoa que anda com a vida toda torta? Sabe o que ela precisa? Ela precisa de Jesus. Sabe aquele parente seu alcoólatra? Ele precisa de Jesus. Sabe aquele colega seu que vive na imoralidade sexual? Ele precisa de Jesus. Sabe aquele vizinho seu que dá trabalho, que você escuta a bagaceira que é lá? Ele precisa de Jesus. A questão é quem é que vai falar de Jesus para eles? Mas tem um pessoal que eles são aparentemente justos, não é mesmo? Por que eu digo que aparentemente? Porque é Deus que conhece o interior. A gente acha que eles são justos. Mas a verdade é que até esse que a gente acha que é justo,
Se ele não tiver um encontro com Jesus, ele não será salvo. E agora entra a parte que dói. Se a pessoa que não é salva é do nosso convívio, nós temos parte nisso. Nós seremos julgados pela nossa negligência. Eu imaginei que teria silêncio mesmo. Por isso o chamado de Deus é urgente. Não é para quando a gente tiver tempo. Não é para quando tiver tudo bem. Não é para quando a gente se sentir preparado. É para hoje. É para agora. O ID não é para amanhã. O ID é para hoje. O ID não é para daqui a 3 meses, daqui a 1 ano. O ID é para agora. O que Deus tem falado aos nossos corações é que em 2025 será o ano do ID. E o ID começa em casa. Ele passa pela vizinhança, pelo lugar onde a gente trabalha, pelo lugar onde a gente estuda, pelos lugares onde a gente tem os nossos momentos de lazer, e vai até os confins da terra, até o lugar mais longe que eu e você formos. Você percebe isso? O versículo 27 diz assim: mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala e você lhe dirá: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça. E quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir. Porque são casa rebelde. O Senhor está enfatizando para Ezequiel que ele quer salvar pessoas. Porque ele ama todos. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Foi para isso que ele enviou seu filho. E a gente veio hoje aqui para lembrar disso através da ceia. Mas a gente não pode guardar isso só para nós. A gente tem que contar para as pessoas ao nosso redor que Jesus veio ao mundo por causa delas. Porque Jesus ama elas. Que Jesus quer transformar elas. Que Jesus tem um propósito para a vida delas. Eu quero terminar essa mensagem contando um testemunho que eu ouvi da pastora Anne Reis, do Núcleo da Fé em Brasília. Ela conta a história de 2 missionários, Tiago e Ingrid, que costumavam ir para a Amazônia. E eles gastavam... O campo missionário deles era a Amazônia. E eles faziam missões de barco. Viajavam dias, às vezes semanas de barco dentro da Amazônia. E aí os lugares onde não dava para chegar com o barco grande, eles pegavam os barcos pequenos, que às vezes canoa, para chegar em alguma tribo indígena para falar de Jesus. E aí um dia, eles navegaram já dias, navegou um dia inteiro. No final de uma tarde, eles chegaram perto de um barranco e tinha uma tribo indígena esperando eles. E eles falaram assim: tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí, por meio de um intérprete, ele conseguiu conversar com aquela tribo. Então o chefe da tribo se apresentou a eles e disse: ó, vocês são as pessoas que vieram falar do homem de branco? Eu disse: sim, nós somos as pessoas que viemos falar do homem de branco. Deixa eu te falar um negócio para você. O meu avô era o chefe da tribo. E há 35 anos atrás, o homem de branco apareceu para ele. Ele falou assim: ó, leva a tribo para perto do barranco, porque no fim de uma tarde eu vou mandar algumas pessoas para falar ao meu respeito para você. Então ele disse: olha, meu avô não está mais entre a gente, mas tem 35 anos que a gente vem aqui na beira desse barranco
toda tarde, esperando alguém para vir falar do homem de branco para a gente. Irmãos, tem muita gente nos barrancos ao nosso redor, esperando a gente falar do homem de branco para elas. Tem muita gente morrendo sem ouvir falar do homem de branco. Nós temos perdido, às vezes, amigos, colegas, parentes, e nós não falamos do homem de branco para eles. Hoje o Senhor nos exorta. Hoje o Senhor nos diz, ide. E o que você vai dizer? Você vai dizer as palavras do Senhor para eles. Foi para isso que Ele chamou a cada um de nós. Você entende isso, amém? Que em 2025 essa seja uma realidade da minha e da sua vida. Amém? Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Nós já vamos orar. Em seguida nós vamos celebrar a ceia. Mas eu não posso encerrar essa mensagem sem fazer um convite. Será que tem alguém em nosso meio que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo e quer fazer isso hoje? Olha só, você vai passar a sua virada de ano com Jesus. Será que tem... Talvez seu familiar trouxe você aqui falando de uma janta, mas o que ele queria mesmo é que você tivesse esse encontro agora. Será que tem alguém hoje que quer entregar a vida a Jesus? Eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu queria que você levantasse. Nós queremos te conhecer. Ou talvez a sua situação, você já conhece Jesus. Talvez você andou afastado. Mas hoje o convite é para que você possa voltar para a casa do Pai. Para que você possa refazer a sua aliança com Jesus. Para que você possa se reconciliar com Jesus. E se essa é a sua realidade, o convite também é para você. Tem alguém hoje que quer voltar para Jesus? Queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos te conhecer. Não? Somos todos de casa. Somos todos servos do Senhor Jesus. Então agora piora. Então agora eu quero orar por você, que entendeu o seu papel. Que entendeu que Jesus te salvou. E Ele quer te usar para salvar outras pessoas. E que 2025 não vai ser o ano da apatia. 2025 não vai ser o ano da negligência. 2025 vai ser o ano onde a gente vai pregar a tempo e a fora de tempo. Vai ser o ano onde a gente vai pregar como nunca. Vai ser um ano onde a gente vai falar de Jesus por todos os cantos onde nós estivermos. Nós não podemos perder tempo mais, amém? Amém? Você tem coragem de fazer uma oração dessa?